Bia, estou falando por mim. Eu não tenho repertório. Eu tô me achando muito rasa, entendeu? Quando vem alguma. Por exemplo, vou ser bem sincera para você. Eu fiz aquela prova da Nacional Docente, eu fui péssima, péssima, porque eu não tinha conteúdo. Foi aí que eu falei, que isso? Eu tenho que voltar e estudar. Tá, mas olha só, é, nem sempre a gente precisa ir fundo se a gente não souber. É melhor ir raso e certo do que se aprofundar e se enrolar. Me diz se eu Uhum. compartilhar o material com você, né? Eu já falei, depois essa aula vai para você, só para você. Hum. E eu coloquei uma citação aqui da LDB. Deixa eu só apagar aqui. Uma citação da LDB que pode servir para qualquer assunto, tá? Então a gente pode iniciar assim. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação tem como finalidade o pleno desenvolvimento do educando, o preparo para a O cidadania, tripé. o que reforça a necessidade de discutir, ou seja, eu vou te mandar esse material, fica tranquila. Ou seja, me diz um assunto, porque essa introdução serve para qualquer assunto. Peraí, não tira ainda não. É que eu gosto de escrever que Tá ótimo. fixa melhor na mente. Então, esse daí que você passou, esse aí eu estudei lá com outro professor, aquele da Pedagogflix, né? Ele fala do tripé da educação. Sim. Hoje, sim, igual quando foi a prova de Búzios, eu estava até antes disso olhando para ver se saiu alguma coisa. Eu fiz o Búzio para teste, não foi com o intuito de passar para Búzios, mas eu percebi que esses cursos, até a prova da redação, né, foi uma coisa que você abordou na sala, que foi o projeto. Eu usei o projeto político pedagógico. Estava falando da Lei 10.639 da valorização, e eu coloquei, citei que no projeto político pedagógico, que eu lembrei muito de você ao fazer a prova democrática, nananã, que pode abordar esse tema, né? Na comunidade escolar. Agora me diz um tema aí, para eu te provar Espera que aí que eu tô. essa introdução fala de qualquer tema. Vamos falar para essa do idadismo, pode ser? Idadismo. Ok. Ai, deixa eu só pegar. Ó, a minha professora está aqui, hein? Não fica me atrapalhando, não. Por isso que eu não gosto de estudar em casa, que é um passo a passo. Então vamos lá. Idadismo. O que para você é idadismo? É a pessoa com idade avançada, não? Com idade avançada. É, com idade avançada, mas seria o quê? Só os idosos? Então, quando eu fiz essa coisa, eu só vinha na minha cabeça os idosos, mas hoje eu sei que é assim, no caso, voltado para a educação, é alguém que não completou no tempo hábil. Né? Isso mesmo. Então, por exemplo, um aluno de 18 anos que precisa fazer o EJA e que está no segundo ano do ensino fundamental, ali no primeiro ciclo do EJA, que ainda não está alfabetizado, ele pode sofrer idadismo. Um aluno Uhum. de 18 anos que está no nono ano, ao invés de já ter terminado o ensino médio, ele pode sofrer idadismo. Hum. Eu, por exemplo, vou fazer 52 anos, dia 4 do mês que vem. Então, por exemplo, eu posso estar no shopping e usar uma mini saia. E aí vão dizer, nossa, ela não tem mais idade para isso. Uma mulher de quase 52 anos usando uma mini saia, né? Então, o idadismo é um preconceito, é uma discriminação ou estereótipo em relação à idade. Então, a gente vai colocar aqui o idadismo. Uhum.
Na minha introdução, eu sempre vou explicar o que é aquilo do que eu vou falar. Então, o tema da redação aqui é idadismo. E aí, eu tenho que explicar o que é o idadismo. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação tem como finalidade o pleno desenvolvimento do educando e preparo para a cidadania. Por que eu não coloquei aqui a questão do trabalho? Porque eu não vou falar sobre trabalho. Mas se eu quiser falar sobre trabalho, eu posso colocar. Mas normalmente a gente tem que falar sobre educação. E aí eu paro aqui, porque se eu não vou falar de trabalho, eu não preciso colocar ele aqui, tá? Ah, esse segundo a lei já é o início, né? E isso eu já começo aqui. Segundo a lei, é uma introdução que serve para qualquer assunto. Por exemplo, bullying. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tem como finalidade o pleno desenvolvimento do educando, preparo para a cidadania, o que reforça a necessidade de discutir o bullying, o que reforça a necessidade de discutir as avaliações que não são centradas nos alunos. Eu posso usar isso aqui para qualquer tema, tá? Relação família-escola, metodologia desatualizada, eu posso usar para tudo. Então, é necessário discutir o idadismo. E aí eu vou explicar o que é o idadismo. É o preconceito, discriminação relacionados à idade, tá? Então, eu vou aqui colocar o que é o idadismo. Sempre que eu vou falar sobre alguma coisa, o primeiro ponto é eu colocar o que é aquilo. Então vamos lá. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação tem como finalidade o pleno desenvolvimento do educando, preparo para o exercício da cidadania, o que reforça a necessidade de discutir o idadismo. Porque quando eu desenvolvo o educando em todos os aspectos e preparo ele para a cidadania, ele vai ser um cidadão crítico, reflexivo, que não vai discriminar, que não vai fazer bullying. Então vamos lá. O que mais eu sei sobre o idadismo, né? Relacionados à idade. E é comum acontecer isso em relação aos alunos em algumas escolas? É comum Pego, né? Falando, olha esse garoto grande na acontecer. sexta Peraí, série. deixa eu tirar o. E onde isso acontece, né? Eu estou falando do que é o idadismo relacionados à idade. É comum, que você falou, acontecer nas escolas para aqueles que não completaram os estudos na idade certa. Beleza? Eu disse o que é idadismo e quem ele afeta. Ok? Ok? Uhum. E agora eu disse Sim. que é idadismo, o que ele afeta. E o que o idadismo pode causar nas pessoas? Então, eu posso colocar dessa maneira. O que acontece quando você sofre preconceito através da sua idade no ambiente escolar? Olha, eu não tinha visto por essa vertente, olha. Eu só tinha olhado, tipo, para eles, entendeu? Não. Dos Por exemplo, idosos. se eu tenho um aluno na escola que ele está no Não, segundo mas ano e ele tem 10 anos, ele não pode sofrer um idadismo. Se eu, por exemplo, dar um exemplo aqui bem na nossa realidade que eu jamais seria capaz de fazer, mas vamos imaginar que eu, aos 52 anos, me envolva com um garoto que tem a idade do meu filho. Ah, Mas isso passa pela minha cabeça. mas Pode aí ser um preconceito meu? Pode. a Mas quando gente eu tem que passear na rua de mão dada derrubar com essas ele, vou barreiras. perguntar: é seu filho? Que lindo! Tem que cair essas barreiras, né? Entendeu? É seu filho? Que lindo! Ou quando eu tenho um filho, por exemplo, de 4 anos.
E isso já aconteceu comigo. Por exemplo, o meu filho uma vez foi numa festa e ele pulou no pula-pula muito. E ele não conseguiu andar. Ele teve um esgotamento do nervo e do músculo. Ele não conseguia andar. Ele acordou no outro dia sem andar. E a gente ficou desesperado. E o médico perguntando, até que ele perguntou: ele foi em algum pula-pula? Porque ele disse que muitas crianças estavam parando no hospital de tanto pular no pula-pula. Aí, ok. Eu peguei ele no colo porque ele não conseguia andar. E aí algumas pessoas falaram assim pra mim: Nossa, que menino grande, bota ele no chão. Então, porque ele é grande, ele não pode ganhar Uhum, colo, né? entendi. Então, o idadismo, ele envolve vários aspectos. Porém, a gente vai trabalhar o idadismo no âmbito da educação. Então, vamos lá. O Uhum. que está em negrito eu posso usar para qualquer assunto. Parceria família e escola, avaliação, descontextualização dos conteúdos. Então, vamos lá. O idadismo, e aí eu boto vírgula explicativa para eu explicar o que é. O que é o Uhum. idadismo? Preconceito, preconceito, vírgula. Discriminação relacionados à idade. É comum acontecer na escola. Para quem? Para aqueles que não completaram os estudos na idade certa. E o que Uhum. a gente faz em relação a isso? Dessa maneira, devemos Nunca podemos usar acolher. devemos, fazemos. Ah, Eu não tá. posso Então, o que incluir. que eu Dessa coloco? maneira, é preciso. Hum. Isso eu posso usar para todo. É preciso o quê? Conscientizar. Então, eu uso para o bullying, eu uso para a questão ambiental. É preciso, Ah, capaz que eu coloquei um devemos. Devemos. né? Eu É nunca posso me preciso incluir. O eu e o conscientizar. nós, não, tá? Então, dessa maneira, é preciso conscientizar a quem? A toda Comunidade comunidade. escolar. Para que eu preciso conscientizar? Para que haja Para que respeito haja às diferenças. respeito às diferenças. Beleza? Então, eu disse no meu primeiro parágrafo o que eu sei sobre o assunto. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação tem como finalidade o pleno desenvolvimento do educando, desenvolver ele em todos os aspectos. Preparo para a cidadania. Quando eu preparo ele para a cidadania, eu Uhum. estou querendo É tirar para dele não realizar esse preconceito. tipo de coisa. Isso. Exatamente. Então, o que reforça a necessidade de discutir o bullying, o idadismo, a falta de parceria entre a escola, O a tiro-bullying. agressividade, a gravidez na adolescência, e aí eu posso colocar qualquer coisa. O idadismo, e aí eu vou explicar. Preconceito, discriminação relacionados à idade. É comum acontecer na escola. Para quem? Para todo mundo? Não. Para aqueles que não completaram os estudos na idade certa. Ou para aqueles que não estão com a idade adequada, né? Não estão com a idade adequada à fase do ensino, por exemplo. Dessa maneira, é preciso conscientizar toda a comunidade escolar para que haja respeito à diferença. Eu disse que eu preciso fazer alguma coisa, conscientizar toda a comunidade escolar. Se eu digo que eu faço alguma coisa, como que eu Uhum. faço isso? Eu disse que a gente precisa conscientizar toda a comunidade escolar. Se eu disse o que tem que fazer, eu preciso dizer como. Uhum. Então eu coloco lá: para vencer o idadismo, eu uso como conectivo, ou para vencer o bullying, para vencer é, o preconceito racial, para vencer o afastamento das famílias, para vencer a timidez dos alunos, para vencer o idadismo, o que a gente precisa fazer? Quem precisa fazer? A escola.
A escola precisa fazer o Aham. quê? Um, um trabalho, uma valorização, o quê? Como eu vou valorizar? A escola precisa fazer o quê? Um trabalho com os outros alunos? Né? A escola, para vencer o idadismo, a escola precisa. Já botei desenvolver? Não. Desenvolver um trabalho. Qual o objetivo desse trabalho? Com o objetivo de de quê? Valorizar esses alunos. Com o objetivo de valorizar a todos, independente da idade, gerando assim, né? Quando eu faço um trabalho para desenvolver com o objetivo de desenvolver, de valorizar a todos, independente da idade, eu vou gerar assim uma cultura, né? Uma cultura de respeito, independente da condição ou idade de quem? Dos estudantes. Ou indivíduo também posso colocar? Ou não fica Indivíduo bem? não é uma linguagem, a não ser quando eu já esgotei todas as possibilidades. Mas dentro do ambiente escolar, a gente usa Ah, discente, eu posso. É aluno, isso. Para estudante, do discente, né? né? Do É, discente. gerando assim uma cultura de respeito, independente da condição ou idade dos estudantes. Valorizando as experiências e saberes de cada um. Opa, por que que eu tenho que fazer uma cultura, né? Gerar ali uma cultura de respeito, para que todos sejam valorizados, valorizando as experiências e saberes de cada um. Então vamos lá. Para vencer o idadismo, a escola precisa desenvolver um trabalho ou um projeto, né, com o objetivo de valorizar a todos, independente da idade, gerando assim uma cultura de respeito. Aí aqui eu tenho independente e independente, né? Então vamos lá, de respeito. Considerando, vamos lá, considerando a condição ou idade dos estudantes, valorizando as experiências e saberes de cada um. Lá em cima, eu disse que o idadismo é um preconceito de discriminação relacionados à idade nas escolas, né? De que forma a escola vai conseguir colocar esse projeto em prática? Quem vai colocar esse projeto em prática? Esse trabalho? É a escola ou são os professores? A escola levantou Ah, a bandeira. aí os professores vão colocar na prática, né? Com Então, aí agora eu vou colocar interclasse. os docentes com a colaboração. Eu sempre coloco com a colaboração dos responsáveis ou das famílias, porque quando eu boto pais, fica muito fechado, porque nem todos os alunos são criados pelos pais, né? Então, os docentes, eu posso colocar aqui, embasados na Constituição Federal, que diz. Aí toda vez eu tenho que botar 88 ou não precisa? Constituição Federal. Pode Oito colocar, oito não precisa.
pode colocar, porque a que está vigente, a gente não vai fazer com base na outra. Fica subentendido, mas eu posso colocar a Constituição Federal. Normalmente eu não coloco, tá? Que Uhum. diz: a educação é um direito de todos. Então vamos lá. Eu disse o que a escola vai fazer, eu vou dizer o que os professores vão fazer, depois eu vou dizer o que as famílias vão fazer, e no final eu fecho gerando um equilíbrio. Então vamos lá. Os docentes, embasados na Constituição Federal de 88, que diz a educação é um direito de todos. Vamos lá. Desenvolver, eu posso botar aqui promover, promovendo projetos, rodas de conversa, rodas de conversas. O que mais que eu posso fazer? Promovendo projetos, rodas de conversa, bate-papo com as famílias em relação ao tema. Peraí. É um direito de todos, ok. Agora aqui eu vou botar ponto. E aí, de que maneira os professores vão fazer isso? Promovendo projetos, rodas de conversas, bate-papo entre os Extras, né? alunos. Palestra. Então, projetos, rodas de conversa, bate-papo, palestras entre os alunos e pessoas que já sofreram este tipo de preconceito, por exemplo. Esse tipo de discriminação. Discriminação. A gente não botou lá em cima discriminação, né? Já É. botou preconceito também. Já Este tipo, botou discriminação? já. Lá em cima, aqui, ó. Discriminação e Ah, preconceito. tá. Este tipo de Situação ou fica muito raso? situação. Que situação? Do idadismo. É. E aí eu posso botar, por exemplo, é, eu posso colocar o bullying. Os docentes, embasados na Constituição Federal, que diz que a educação é um direito de todos, promovendo projetos, rodas de conversa, bate-papos e palestra entre alunos e pessoas que já sofreram bullying. Então, eu posso adaptar para qualquer situação. Então, eu botei o que os docentes podem fazer. Os docentes, embasados na Constituição Federal, que diz que a educação é um direito de todos, promoverão ou podem promover projetos, rodas de conversa, bate-papo, palestra entre alunos e pessoas que já sofreram esse tipo de situação. Vírgula. Por que que eu vou fazer isso? Com o objetivo de conscientizar, eu já botei já, Colher, não, né? com o objetivo de acolher a todos, Isso, a vírgula, todos. sem discriminação. Opa, eu falei da escola, eu falei dos professores, então eu começo do maior para o menor. Escola, professores e agora vem quem?
Tem eles, os. As, as famílias. Ah, Então, já as famílias podem para colaborar. mim, aqui eu já achei que ia terminar. Hã? Eu Não, vamos achei que lá. já ia terminar. Eu falei da importância da cidadania. Eu sempre preciso atrelar a família na responsabilidade. Se o aluno está fazendo bullying, se o aluno está debochando do outro, a escola tem responsabilidade, os professores têm responsabilidade, mas as famílias também podem colaborar orientando e participando da vida escolar. Já as famílias podem colaborar orientando e participando da vida escolar. No dia a dia Sempre, escolar, não pode? sim, Sempre. participando da vida escolar, sempre em parceria. Para que essa parceria? Para um melhor desempenho, ok? Então, por que que a família precisa estar junto? Para um melhor desempenho. E também, conscientização a gente já botou, né? E também entendendo as dificuldades do assunto abordado. Porque eu já falei idadismo, já falei idade, aí eu posso botar lá do assunto abordado. Já as famílias podem colaborar, orientando, participando da vida escolar, sempre em parceria com quem? Com a unidade de ensino, porque eu já botei escola, né? Então eu boto unidade de ensino para um melhor desempenho e também entendendo as dificuldades, né? E barreiras, por exemplo, do assunto abordado. Beleza. E aí, como é que eu posso fechar isso? Diante do exposto, ou sendo assim, depois que a gente escreveu, que lição a gente levou para a vida? Depois que a gente bateu esse papo, que a gente conversou, que a gente viu. Possível, diante do exposto, ou sendo assim, é possível verificar Não, eu não vou que verificar. Diante do analisar exposto, quando eu identifico o a, problema, vamos lá. Quando eu identifiquei o problema, botei a escola para trabalhar, botei os professores para trabalhar, botei a família para trabalhar. O que que eu quero conseguir com isso? a união, Diante do exposto, a união, vírgula, a mudança de mentalidade, a união, a mudança de mentalidade, vírgula, políticas. Políticas pode ser substituído por ações, tá? Porém, a gente já usou muito. Então, políticas inclusivas nos levam de maneira positiva e conscientizadora, maneira positiva e conscientizadora de que é tarde demais para a gente fazer alguma coisa? É tarde demais para eu sair? É tarde demais para eu estudar? nunca, nunca é tarde para desistir. Então, eu tenho que colocar no final uma coisa bonita, assim, que mexa com o coração. Uhum. Então, diante do exposto, a união, a mudança de mentalidade, políticas inclusivas nos não podem. E
levem de maneira positiva É. e conscientizadora de que nunca é tarde para conquistar objetivos e estudar, vírgula. A idade não é impedimento para realizar sonhos. Tem uma chamada aí no coração de quem está lendo, né? A pessoa vai dizer, ah, ela é fofinha. Entende? Então vamos lá. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, Lei 9394/96, a educação tem como finalidade o pleno desenvolvimento do educando, o preparo da cidadania, o que reforça a necessidade de discutir o bullying, o idadismo, a gravidez na adolescência, a avaliação da aprendizagem, idadismo, preconceito, discriminação relacionados à idade. É comum acontecer nas escolas, para aqueles que não completaram os estudos na idade certa. Dessa maneira, ou que estão em uma etapa fora da idade correta, tá? Dessa maneira, é preciso conscientizar a toda a comunidade escolar para que haja respeito às diferenças. Se eu estou falando de alunos com deficiência, eu posso usar esse mesmo roteiro só adaptando. Para vencer o idadismo, para vencer o preconceito do aluno com deficiência, para vencer o bullying, para vencer a gravidez na adolescência, para vencer a falta de saúde mental do professor, a escola precisa desenvolver um trabalho com o objetivo de valorizar a todos. E aí, independente, aí eu vou adaptando, né? Independente da idade, gerando assim uma cultura de respeito, considerando a condição ou idade dos estudantes, valorizando as experiências e os saberes de cada um. Por exemplo, eu vou fazer 52 anos, mas eu sei muita coisa. E, por exemplo, o meu filho, que tem 26, em outros aspectos, ele sabe muito mais coisas do que eu. Então, a gente também tem que pensar: ah, os idosos e as pessoas mais velhas têm mania de falar. No meu tempo era assim, enfiar a goela abaixo do mais novo, né? E o que ele viveu era o certo. E hoje não é mais assim, né? Muitas das coisas que os nossos pais, os nossos avós viviam lá, hoje não se aplica mais. Então, os estudantes visando as experiências e saberes de cada um. Nem sempre as pessoas de mais idade estão certas e nem sempre os mais novos sabem tudo. Então, é necessário aí um equilíbrio. E aí, a escola tem que fazer isso. E como é que isso vai ser em prática? Os docentes, embasados na Constituição Federal de 88, que diz a educação é um direito de todos, promoverão projetos, rodas de conversa, bate-papo, palestra entre os alunos e pessoas que já sofreram esse tipo de situação. Eu digo que eu tenho que fazer e eu digo por quê. Por que que eu tenho que fazer isso? Com o objetivo de acolher a todos sem discriminação. Então, eu disse: qual é o problema? O que a escola vai fazer, o que os professores vão fazer e o que as famílias vão fazer. Porém, eu tenho que ter muito cuidado com a receita de bolo que a minha questão está dando. Às vezes, eu tenho que ter atenção ali no que a discursiva está pedindo. Essa aqui, o tema era só idadismo. Ok. Então, eu falei o que as famílias vão fazer. Já as famílias podem colaborar orientando e participando da vida escolar, sempre em parceria com a unidade de ensino, para um melhor desempenho e também entendendo as dificuldades e barreiras do assunto abordado. E aí, o que que eu aprendi com isso tudo? Diante do exposto, a união, a mudança de mensalidade, ó, de mentalidade, políticas públicas inclusivas que levem de maneira positiva, porque não é punir o que fez bullying ou punir o que desrespeitou a pessoa de maior idade. A escola não tem o dever de punir, tá? A escola sempre vai ter o dever de conscientizar. Então, diante do exposto, a união, as mudanças de mentalidade, políticas inclusivas que levem de maneira positiva, ou seja, sem punir, sem castigar, embora a gente tenha esse primeiro pensamento, né? Conscientiza positiva e conscientizadora de que nunca é tarde para conquistar objetivos e estudar. A idade não é impedimento para realizar sonhos. Não é impedimento
A idade não é impedimento de concluir sonhos, pode também? Pode, de realizar, de concluir, de planejar, Planejar. se, por exemplo, estiver falando sobre o mercado de trabalho, de ser inserido no mercado de trabalho, né? De conquistar novos objetivos, de almejar um grau a mais de estudo, de quebrar barreiras Então, olha impostas, só, como que tudo é um professor, né, para um orientador. Quando eu fiz, eu só ficava avisando a EJA, a pessoa de idade. Nenhum momento me passou isso do aluno, que eu tenho um aluno do sexto ano, e até mesmo eu vejo ele, não via com esse termo ainda, idadismo, que eu voltava só para o pessoal da EJA. né? E não é, por exemplo, um aluno. E pode acontecer o contrário. Por exemplo, o meu filho, quando tinha 4 anos, mais velho, ele já lia e escrevia tudo. E queriam pular ele de série. E por conta do idadismo, eu não deixei ele ir para o primeiro ano, porque eu falei: chega lá, ele vai ter alunos de 6, 7 anos. E ele só tem 4, então ele vai querer sentar, ele vai querer brincar de carrinho, ele vai querer correr na hora do recreio e os outros vão ficar rindo dele. É o idadismo, ou seja, ele tem menos idade que todo mundo, Também conta. né? Então a gente tem que observar bem o comando que a discursiva vai dar. Betânia, diante de tudo que a gente falou, você acha que melhorou? Nossa, Deu nós, para. eu já te falei isso, poxa. Agora o meu problema é a mecânica, é colocar na prática. Por isso que todo Então, dia eu com peguei por base hobby nesse escrever uma. esqueleto, com base nesse esqueleto, você escolhe um outro tema, faz uma redação e tenta mandar para mim até domingo. Eu quero fazer, quando você fizer a outra aulinha assim, para a gente falar da saúde mental. Então, tenta Também escrever o que você acha sobre isso dentro desse esqueleto. E aí eu vou te dando os feedbacks e aí eu vou tá. abrir outra aula. É porque essa semana para mim tá muito enrolado, mas eu Eu abro e sei, aí a para gente mim conversa. também. É fechamento de coca, é um desespero total, É, hoje eu fui tá? para três fotos. Loucura. Então, o que que Três eu vou fazer? fotos. Eu vou te mandar esse material e a gravação Tá. desse vídeo, porque aí você vai assistindo quantas vezes forem Uhum. necessárias e aí não esquece, tá bom? Obrigada aí. Desculpa Obrigada. pela minha cara de morta, Você cansada. tem que, que cair por terra preconceitos aí, hein? Tchau, tchau, vou sair, vou sair, vou sair. Tchau, tchau. Já Tchau. já te mando.